Olá, aqui é o professor Ivanir que vai trabalhar com você hoje matemática. Nós vamos começar hoje com os conceitos básicos de matemática. Vamos ver hoje conjuntos numéricos. Eu coloquei aqui o título Conjuntos Numéricos e os três primeiros que nós vamos analisar. A ideia de conjuntos numéricos é o desenvolvimento da nossa humanidade, da onde nós saímos. Foi tudo desenvolvido em matemática por necessidade. Nós começamos inicialmente com os números naturais. Você, óbvio, deve lembrar daquela sua professorinha do primário, que começou a lhe explicar primeiro como funcionavam os números naturais. Ela começou dizendo a história do pastor e das ovelhas, que o pastor saía de manhã, levava um saquinho com pedra, cada ovelha que saía ele colocava uma pedra dentro do saquinho, à noite quando retornava, ele tirava as pedrinhas do saquinho, a hora que acabasse ele sabia que todas haviam retornado. Mas o cara começou a virar latifundiário e ele precisava de outra forma, o saco estava pesado para carregar. E aí inventaram os números naturais, ou seja, uma forma de contagem. E é os números mais óbvios que nós conhecemos. Os números naturais, aqui inicialmente, eles começaram com 0, 1, 2, 3 e vai até infinito, pois nós não sabemos até onde vão os números. Essa é a ideia inicial. Mas óbvio, ele não ia escrever toda vez o título Números Naturais. Então eles inventaram um símbolo para isso. Esse conjunto dos números naturais é representado pela letra N, que representa números naturais. Logo após isso, óbvio, o homem continuou o seu desenvolvimento e ele estava acostumado a negociar. Eu vou trocar uma ovelha por uma galinha e coisas nesse sentido. E, óbvio, o cara não achou que isso fosse mais um negócio interessante. A nossa sociedade inventou o dinheiro. Quando inventamos o dinheiro, temos um problema. Apareceu aquilo que nos persegue até hoje, a dívida. E para a dívida entrou os números inteiros. Porque esses não eram mais o suficiente. Nós agora temos os números que são infinitos para um lado, infinitos para o outro. O que nós sabemos? O meio, 0. Nós temos negativos e positivos. Os números inteiros juntou com os números naturais os negativos. Obviamente, a mesma quantidade de positivos nós temos nos negativos. Ideia de números inteiros. Óbvio que também ele não ia chamar toda vez escrever números inteiros. Ele também inventou um nome para o conjunto. Colocou o conjunto Z, que representa os números inteiros, onde entram os positivos e os negativos. Nós sabemos agora quem é o nosso meio. Claro que isso também não foi o suficiente, pois temos mais um conjunto aqui, racionais. Ou seja, o cara começou a fazer trocas por dinheiro nesse sentido, mas ele chegou à necessidade que às vezes você não queria comprar um cacho de banana inteiro, você queria comprar uma metade do cacho de banana. Então ele precisava do número, pois aqui ainda não tem esse número. Inventou-se então os números racionais. Só que os números racionais não posso fazer como os naturais e os inteiros, simplesmente listar, pois eles são infinitos. Entre dois números aqui, nós temos infinitos racionais. Como é que eu vou listar todos eles? E aí se criou uma regra para listá-los. O cara diz que os números racionais são quem? Todos os números x, tal que esse x possa ser escrito, esse número x possa ser escrito como uma fração p sobre q, onde esse número p pertence aos inteiros e o número q também, e q também pertence aos inteiros. O número q pertença também aos inteiros, com um detalhe: nós sabemos que não existe divisão por zero. Então, esse número Q não pode ser 0. Ao colocar no conjunto o asterisco, você está excluindo 0 da listagem. Esse número Q é um inteiro dessa listagem, mas não pode ser esse cara, pois divisão por 0 não existe. E aí você criou uma regra. Deixa eu mudar esse Q aqui para o Q minúsculo, para ficar igual ao anterior aqui. O Q, esse conjunto de racionais também recebe uma letra. E a letra que nós utilizamos para ele é a letra Q, conjunto dos números racionais. São os três conjuntos iniciais.
certo? Mas o homem continuou seu desenvolvimento e chegou num novo impasse. Todos os números que nós conhecemos estão nesses três conjuntos? Não. Existe mais um conjunto que normalmente não aparece listado nos livros. É o conjunto dos números irracionais. Me acompanha aqui que eu vou botar desse lado. Vou fazer da mesma forma que o outro. Como surgiram os números irracionais? Os números irracionais, o que aconteceu? Quando eu falo de números irracionais, vou pensar no faraó. O faraó, todo mundo já ouviu aquela historinha que os egípcios cultivavam à margem do rio Nilo e sempre quando vinha a cheia, os insumos, ou seja, os nutrientes, alagava toda a parte das margens do rio, enchia de nutrientes, quando abaixava eles plantavam ali. E lá se fazia divisão. E o cara fazia a divisão da seguinte forma: tinha um cara lá, ele tinha um quadradinho lá, com uma certa área que ele plantava. Ele plantava um quadrado lá, que tinha uma área 4, por exemplo. Se o quadrado tinha uma área 4, é porque era 2 por 2. Tranquilo, né? Só que o faraó falou para o seu escriba, que era o cara que fazia os cálculos na época, que o camarada que tinha essa área colheu muito pouco. Então, na próxima vez, nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir a área dele. Eu quero que agora ele receba um quadrado também, da mesma forma, só que eu quero que ele receba um quadrado que tem exatamente a metade da área do anterior. Bom, se o anterior tinha área 4, eu quero agora um de área 2. Peraí, mas que número eu vou usar agora para representar o comprimento? Por quê? Área eu sei que é o número vezes ele mesmo. Nós estamos trabalhando com quadrado. Que comprimento eu vou usar aqui do lado? Quer dizer, nos meus números que eu tinha colocado antes, que eram os números racionais, eu não tinha um número para representar isso. O que ele foi lá? Inventou um novo número. Raiz de 2. O que aconteceu? Eu tenho um novo número que, se eu pegar o raiz de 2, multiplicar por raiz de 2, eu chego no valor 2, que é a área que eu tenho lá. Ou seja, ele inventou um novo número. Esses novos números nós chamamos de irracionais. Irracionais. Novo conjunto numérico. Quem são eles? São os que faltavam para preencher os nossos números racionais. Me acompanha comigo que nós vamos fazer aqui um diagrama agora disso. O primeiro conjunto inventado foram os números naturais. Os números naturais, primeiro conjunto que o homem inventou. Tinha todos os númerozinhos que você lembra lá, 0, 1, 2, 3. Logo após, ele inventou um novo conjunto que contém todos os naturais, apareceu o conjunto dos números inteiros. O que ele somou aos números naturais? Os negativos. Logo após, ele descobriu que existiam os números que podiam ser escritos como fração. Mas, se você lembra um pouquinho, 2 é um número racional? Ele não pode ser escrito como 4 sobre 2? Quer dizer, os números racionais que ele inventou tinham os novos mais os anteriores aqui. Então, logo depois, ele fez um outro conjunto e aqui jogou os números racionais. Com os números racionais aqui, ele ainda inventou mais uma coisa. Bom, nós vimos agora há pouco no desenho que surgiram os números irracionais. Com os números irracionais, são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Tinha lá o tal do raiz de 2. Tem outros números, por exemplo, π e outros valores que você está acostumado a ver por aí. O que ele fez? Inventou um novo conjunto que juntava tudo isso aqui e aqueles que nós vimos aí que não eram racionais, que eram os irracionais. Inventou o conjunto dos números reais e colocou aqui. Ou seja, os números reais, representado pela letra R, certo? Inclui quem? Inclui os racionais mais os irracionais. Então, nós temos um novo conjunto que junta todos aqueles que eu escrevi como uma fração P sobre Q, ou seja, os que podem ser escritos como fração, junto com aqueles que não podem ser escritos como fração.
temos um diagrama de como nós trabalhamos com números e que números caem hoje em dia no seu concurso. A única coisa para nós ainda que não existe, que nós não sabemos, são duas coisas na realidade. São duas coisas para nós que não existem. Nós ainda consideramos que não existe uma divisão por zero, que ainda dá uma coisa que não existe para nós, e também consideramos que não existe raiz quadrada de um número negativo, por exemplo. São as duas coisas que não existem e não estão contempladas nesses conjuntos. Todos os outros números que você já ouviu falar e que você já conhece estão aqui, certo? Vamos para o lado de cá agora, vamos ir para os números naturais. Óbvio, nós vimos os conjuntos numéricos, agora nós vamos ver como se trabalha com esses conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que eu citei para vocês foi os números naturais. Então nós vamos ver como trabalhar com os naturais. Que tipo de problema ele vai me cobrar num concurso público sobre números naturais? Primeiro, lembrando que os números naturais eram só 0, 1, 2, 3. Existe uma representação na reta, a gente sempre representa a reta. Essa reta é infinita. Quando eu falo em números naturais, ela tem começo. Nós sabemos que o nosso primeiro número é 0. Nós começamos com o número 0. E vamos para o próximo valor. 1, 2, 3. Vamos até onde? Até infinito, pois isso é a flechinha lá para frente. Nós temos esses números. Essa é a representação dos nossos números naturais. Representação é reta. Ah, mas tem começo? Então se usa semi-reta, seria a palavra correta. Mas os outros números todos são a reta para os dois lados. Você viu isso em plano cartesiano e outras coisas que você aprendeu aí durante o seu estudo. Como eu uso números naturais? Quando eu falo em números naturais, eu vou ter problemas de contagem. Muitos concursos públicos, você vê por aí exercícios simples. Você fala, como o cara chegou num valor desse aí? O cara aparece lá com um certo probleminha e coloca lá. Quantas vezes você escreve, ou quantas vezes você escreve o algarismo 2, se você escrever os números de 1 a 134. Isso é um problema de contagem. Ele aparece regularmente em concursos. É claro que às vezes eles exageram, vão aí até 1000 e pouco. Mas como você vai fazer um probleminha como esse? Se você tem alguma noção de contagem de números, você já até criou umas regras para a resolução. Mas se você fosse escrever de 1 a 134, quantas vezes você escreveria o algarismo 2? Bom, teve até um programa já conhecido, talvez você já ouviu falar no tal do Show do Milhão. Tinha uma questão parecida com essa, valendo R$1 milhão, né? E o rapaz que estava lá disputando ainda desistiu, né? Para você ver como essa questão, às vezes, te dá alguns probleminhas. Bom, eu quero saber quantas vezes eu escrevo o número 2. Bom, se eu vou escrever o número 2, eu sei que eu tenho o 2, uma vez, depois lá no 12, aí que o pessoal às vezes se esquece. Eu escrevi o 2 no 2, no 12, depois tem o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, todos eles começam por 2. Você fazer a contagem tem que tomar cuidado. Você começa lá, 2, 12, 22, você fez, opa, 2 vezes. Epa, você já esqueceu o 20, o 21, tomar cuidado com isso. E aí você vai lá, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, aí toma cuidado de novo, 102, 112, olha lá, 134, vai lá, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 não tem, o último que vai ter um 2 vai ser o 132.
E aí você conta os valores que tem o 2. Claro, se você está fazendo um concurso, você às vezes não tem tempo de ficar listando todos eles. Mas você listar um desses aqui, que é um valor baixo, pode te criar uma regra para você fazer um maior. Se você contar aqui, apareceu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu gostaria que até aqui marcasse, já vou citar. Por quê? Deu 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 vezes você escreveu o número 2. Por que eu marquei aqui e parei? Porque nós temos uma informação muito interessante. Quando eu falo do número, vou até usar outra parte do quadro aqui. Quando eu saio do número 1 e vou até o número 99. Se eu saio do 1 ao 99, se você lembra, eu fui até o 92 e contei que até lá tinham 20 vezes o número 2. Se eu vou do 1 ao 99, essa inclusive foi a pergunta do concurso do Show do Milhão. O cara estava com 500 mil lá, se respondesse a última pergunta, ganharia 1 milhão. E a pergunta era, se eu escrevesse os números de 1 a 99, quantas vezes escreveria o número 9? O rapaz desistiu. Mas se você viu agora há pouco, eu somei os números, quando eu cheguei, fui do 1 ao 92, o número 2 tinha aparecido exatamente 20 vezes. É porque se eu escrever os números de 1 a 99, todo o algarismo aparece exatamente 20 vezes. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, cada um deles é escrito exatamente 20 vezes quando eu vou escrever do 1 ao 99. Esse cara foi escrito 20 vezes, esse 20, esse 20, esse 20, todos eles 20. Quer dizer, se você tiver um número maior para fazer a contagem, você cria uma estratégia para resolver. Lá no dito cujo do exercício, digamos assim, eram 20 vezes que aparecia o número 9. Se você, claro, tem facilidade com números, você pode até contar nos dedos. Você vai lá, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Peraí, mas 99 era 2. Não se esqueça que você tem que pegar o 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, o 97 e você chegou no final porque eu já tinha contado. Beleza? Então, sempre que você vai falar a contagem de números, está aqui a contagem de números, qualquer um dos algarismos que você pegar, aparece exatamente 20 vezes. Beleza? Como mais isso pode ocorrer? Vamos a um problema novo aqui. Nós temos exercícios, muitas vezes, que falam de paginação. Números naturais são cobrados também quando eu falo em número de páginas. O cara coloca lá, vou escrever um livro. Um livro tem 155 páginas, certo? Está lá, 155 páginas. Certo? E aí eu quero saber quantos algarismos eu usei para paginar esse livro. Certo? Quantos algarismos foram usados para colocar as páginas nesse livro? Bom, nós temos lá o livro com 155 páginas. Aí eu vou ter que pensar o seguinte, quando eu coloquei a página 1, eu usei só um algarismo. A página 2, só um algarismo. Até a página 9, eu só usei um algarismo. Mas quando eu cheguei na página 10, eu tive que usar o 2, eu tive que usar o 1 e o 0, 2 algarismos. Então você também pode criar uma estratégia de resolução. Vamos aqui então pensar o seguinte, dos números da página 1 até a página 9, para cada uma das páginas eu usei só um algarismo. Logo, eu usei aqui 9 algarismos para fazer. Agora, se eu pensar lá no número 10 até o número 99, da página 10 até a página 99, nós usamos 2 algarismos para escrever cada página. Do 10 ao 99 são quantos números? São exatamente 90 números. Mas para escrever cada um nessas 90 páginas, eu usei 2 algarismos, então eu preciso multiplicar por 2. Já tenho aqui 180 algarismos.
Ah, eu queria ir até o 155. Então eu tenho do 100, agora que é o próximo, até o 155, eu preciso decidir quantos números são do 100 ao 155. Aqui você precisa tomar cuidado. Aqui tem um detalhe que muitas vezes você esquece. Quando você está acostumado a achar quantos números são de um até outro, você simplesmente vai lá, faz 155 menos 100. Mas se você fizer 155 menos 100, você chega em 55. Mas daqui até aqui não são 55 números, são 56. Quando você faz esse menos esse, você na realidade está retirando um dos extremos. Então, se você contar a quantidade de números do 100 ao 155, são 56 números, 56 páginas, do 100 ao 155. Como são 56 páginas, toda página aqui tem quantos algarismos? 1, 2, 3. Multiplica por 3. Ao multiplicar 156 por 3, lá, 3 vezes 6, 18, sobra 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 168. O que você faz agora? Simplesmente soma os resultados. 168 somado com 180, somado com o 9. E aí você descobre quantos algarismos você utilizou. 9 com o 8, aqui vai dar 17, sobra 1. 7 com 8 dá 15, sobra 1 de novo, 3. Você usou 357 algarismos para fazer essas 155 páginas do livro. Beleza? Cuidado com esse detalhe aqui. Aqui é onde é que o pessoal normalmente erra o exercício. E claro, se você está fazendo exercício com alternativas, 3 números a menos aqui vai aparecer lá para você assinalar. Que é o fato de você esquecer essa pequena diferença. Então não faça esse erro. Cuidado, se você diminuiu, você tirou esse número da sua subtração. E ele não pode estar, a página 100 está lá. Então você tem que somar 1 quando você fez a diferença para não errar. Beleza? Vamos agora para números inteiros. Nós vimos até agora alguns probleminhas com números naturais. O que aconteceu com números naturais? Quando você fazia números naturais, 5 menos 3, beleza, era 2. Mas quando você fazia 3 menos 5, nos naturais, isso aqui não existia. Por isso foram criados quem? Os números inteiros. Por quê? Se eu faço 3, tiro 5, nós temos um número negativo. Óbvio que nos números naturais não era possível. Aí aqui, quando aparecem os números inteiros, aí sim, você tem como fazer a diferença. Menos 2. Por isso, você precisa de mais conjuntos numéricos. Quando entra negativo na história, deixou de ser um problema de naturais. Agora nós temos um problema de inteiros. Então vamos lá com os números inteiros. Se você está lembrado, eu usei a letra Z. A letra Z representa o conjunto dos números inteiros. A exemplos naturais eu mostrei por conjunto. Tem os números positivos e os negativos. Só que na representação da reta, os números naturais tinham um começo. Começavam do zero e iam até infinito. Quando eu falo de números inteiros, eu não tenho começo, pois eles são infinitos para cima e são infinitos para baixo. Então a nossa representação na reta, você sabe só o meio. O meio é o número zero. Você tem valores infinitos para a direita e valores infinitos para a esquerda. À direita estão os seus números positivos. 1, 2, 3, 4. À esquerda, da mesma ordem, só que agora os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí você trabalha com positivos e negativos. Quando surgiu os números negativos, apareceu uma coisa que lhe aflige até hoje, que é o bendito jogo de sinal. Quantas vezes você não errou em exercício só porque você errou o sinal do resultado? Então, tomar cuidado aqui. Quando eu falo em números inteiros, as minhas operações com eles têm algumas particularidades.
A soma não tem erro. Você está lá acostumado com 5 mais 3, você estava acostumado, continua 8. É a mesma coisa dos naturais, você pegou 2 positivos. Agora, se eu tenho 5 somado com 3 negativo, nós normalmente colocamos em parênteses, surgiu 2 sinais seguidos. Quer dizer, somar um número com outro negativo, aparece jogo de sinal. Vamos colocar aqui do lado, no outro quadro, uma tabelinha do jogo de sinais para nós voltarmos aqui. Só para você ter fixo. Jogo de sinais tem 4 tipos. O mais com o mais, que sempre dá mais. O menos com o menos, que também sempre dá mais. Temos o mais com o menos, que dá o menos. E o menos com o mais, que dá menos. Provavelmente o seu professor lá do começo dos seus estudos tentou fazer com que você decorasse essa tabelinha. E para decorá-la ele tentou facilitá-la para você e colocou o seguinte: sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. E aí você consegue visualizar. Voltando ao nosso probleminha aqui, nós tínhamos o probleminha aqui que estava um sinal de mais seguido de um sinal de menos. Sinais diferentes. Logo, você escreveu isso aqui como sendo 5 menos 3, que é 2. Obviamente, logo depois chegou o seguinte: eu tenho um número negativo, agora meu 5 é negativo e o meu 3 é positivo. Ora, eu tenho uma dívida e tenho dinheiro para pagar, mas a minha dívida é maior. Se a minha dívida é maior, o meu resultado tem que ser negativo, menos 2, certo? Aí ele teve, vamos dificultar um pouquinho mais, ele colocou lá menos 5 e menos 3. Opa, são 2 dívidas, eu não posso tirar 3 de 5, os dois são a mesma coisa, os dois são dívidas. Você deve alguma coisa num lugar, deve outra no outro, você tem que somar. Isso aqui são 8 de dívida. Cuidado, eu fiz jogo de sinal quando eu tinha 2 sinais seguidos sem número no meio. Aqui eu tenho 2 sinais seguidos sem número no meio? Não, eu tenho uma soma de 2 valores negativos. Eu tenho que colocar lá o valor. Você viu operações mais e menos. Mas ainda existe outra operação. Quem é? A multiplicação. Se eu faço menos 2 vezes menos 5. Obviamente eu coloquei um parênteses, você deve ter percebido por quê. Se eu não coloco o parênteses, você vai ficar em dúvida. O sinal é de vezes ou o sinal é de menos? Multiplicação. Multiplicação sempre, sem exceção, jogo de sinal. Menos com menos, sinais iguais. Sinais iguais é positivo. Resposta é positiva. 2 vezes 5, 10. Outro detalhe, se eu colocar menos 2 vezes o 5 positivo. Percebeu que eu nem o parênteses coloquei. Porque quando o número é positivo, nós não colocamos o sinal. Multiplicação, positivo com negativo. Sinal diferente, menos. Multiplicação, 10 negativo. Certo? Quem usa a mesma regra? A divisão. Se eu for fazer 10 dividido por 2, com o 2 negativo e o 10 positivo, jogo de sinal. Positivo com negativo, positivo. Não, negativo. Positivo com negativo, sinal diferente. Negativo. 10 dividido por 2, 5. Mesma coisa se for o inverso, menos 10 dividido por 2 positivo. Posso colocar o parênteses com o mais aqui, como posso não colocar? Negativo com positivo, de novo negativo, divisão 5. Jogo de sinal. Lembrando aqui, o joguinho de sinal. Essa tabelinha, saber de cor e muito bem. Cuidado com isso aqui.